Eu fui chamado para ir para o Rio, aí eu fui e tal. Pô, tem uma história também interessante que eu queria falar. Por exemplo, o filho um filho da Terezinha. Terezinha é irmã da Jerusa, né? Terezinha casou com... Era sua cunhada. Ele era motorista de caminhão. Então deixa eu entender. A Terezinha, irmã da Jerusa? Jerusa. Isso. Então Terezinha era sua cunhada. Exatamente. É. Bom, aí eu não sei se ele era viúvo, eu sei que casou, ela já tinha um filho. Quem? O motorista de caminhão, muito conhecido da gente, sabe por quê? Porque todo motorista lá, caminhão, o papai preparou lá naquela rua lá, um chamado armazém, para receber mercadoria que vinha lá de Berlândia, tudo de cá, não é de São Paulo não, de Berlândia. Esse motorista, muito conhecido da gente. Depois ele casou com a Terezinha, que é a irmã da... Ah, esqueci de assar pão de queijo. Bom, eu chegou ao ponto seguinte também. A história, o que foi, irmão? Eu- Não tô guardando, não. Tô pegando Aí pra comer. eu fui embora. O que foi? Eu fui para o Rio, sargento. Tinha um filho do motorista, esse motorista do caminhão. Ele foi estudar não sei onde, talvez em Goiânia. Porque lá no interior não tinha. Só tinha, talvez naquele tempo não tinha nem, no começo não existia Goiânia. Tinha Campinas, se conhecer também, né? Chegando em sai de Berlândia em Iporá, Campinas. Ok. Campinas. Então, ele estudou não sei onde. Eu sei que aí eu vi um senhor conhecido lá do Iporá, eu ter sido sargento, né? Ter sido sargento. E esse filho do motorista já era, naquele tempo era major, viador, veja bem, conhecido meu, de Iporá. Pouco tempo eu conheci ele, pouco tempo. Depois eu fui servir aqui, um colega aviador, major, aqui fui a tenente, capitão, até major, Lauro. Então eu falei com ele, o fulano de tal, amigo da gente, da família e tal, e ele foi major, foi depois, sinceramente, coronel, ou talvez não chegou a ser brigadeiro, não. Não pode ter ido coronel, né? É uma patente maior. Então, veja bem, notei que esse senhor, ele falou a verdade sobre esse filho do motorista, que era, né? O nome dele é Antônio, né? Muito amigo mesmo, muito legal da família, também casou com a Terezinha, né? E ela ficou sendo madrasta desse que foi a oficial da aeronáutica. Né? Então esse senhor falou assim a verdade, né? Sobre mas ele podia talvez pensar assim, poxa, eu era ter sido sargento, falando sobre o outro que já era major, talvez ele pode dizer, poxa, e o filho e o irmão do Rui, né? Terceiro sargento, ele pode ter, na mente dele, talvez, pensou assim, eu não sei, mas falou.
Agora a história. Por que eu fui para o Rio? Entrei na quinta série, naquele tempo, né? E tudo que eu sabia lá em Baliza aconteceu. Eu fui, chegando no Rio lá, o Raimundo, lá na rua mesmo, tinha mais tinha uma escola. No centro do Rio? É. Rua da Alfândega? Perto do governo lá também, né? Rua do Catete, né? Então eu fui estudar lá, para fazer o... Teste? Isso. Fiquei pouco tempo, porque o Raimundo saiu daí, foi morar, casou com a Lúcia, aí foi morar lá no... Hoje, eu estou achando que é a mesma faculdade hoje, Estácio, que eu fui aluno da escola do Estácio de Sá, né? O senhor foi? Fui e eu fui o tempo todo no primeiro lugar. Tinha um carioca bom lá também, mas eu na frente, ele atrás de mim. Final, o Edésio estava morando comigo nesse tempo. O Raimundo já estava servindo em Barbacena. E eu estava com o Edésio, né? O Edésio, o Rui o Oscar tinha mandado um remédio, mandou um dinheirinho com meu tio. Eu morei uns meses com meu tio lá na fazenda. Entendeu? Inclusive, fazenda onde? Lá em Mato Grosso. Inclusive os meus filhos conheceram. Torixoréu? Não, lá em Barra do Gás. E eu sei que... Aí, começaram aí, tinha me perdido. O que tá falando? Aqui, ó, olha só, guarda essa história aí. Eu quero que o senhor conta de novo como é que foi essa história que o senhor estava na farmácia. Aí o seu Valério chegou lá, o seu sogro, o pai da Jerusa, magrinho. Doente. Doente. Devia estar doente, né? Já era mais velhinho também? Assim? Não, eu lembro direitinho. Você viu, por exemplo, vendo aqui a Helena, né? Né? O seu braço. Meu braço fininho. É assim. Fininho. Magrinho. Ele quis que eu aplicasse nele. Eu falei, eu nunca, não, mas eu quero. Aí eu apliquei. Quantos anos o senhor tinha? 15. 15 anos? Mas ele chegou, ele falou o que para o senhor? O senhor aplica, porque o Oscar não estava lá. Eu quero você mesmo. E o que o senhor falou para ele? Eu falei, eu não tinha prática, nunca fiz, nunca. E aí ele falava o que para o senhor? Não, eu quero assim mesmo. Aí... Aplica aí. Aí o senhor... Exatamente, nem sabia que eu estava namorando a filha dele, né? Ele não sabia? Lerusa. Ele não sabia? Não sei. Devia, né? Mas o senhor sabia. Porque o namoro é como eu falei. Eu acho que ele foi te testar. Mas o senhor sabia que ele era o pai da Jerusa? Sabia. O senhor considerava ele o seu sogro? O senhor não, nem pensei nisso. Aí o senhor pegou a injeção e aplicou. Deu certo. E deu certo? Deu certo? Igual aconteceu uma vez, o Teodomar, no Rio ainda, eu tive que aplicar a injeção no Teodomar. O Teodomar tinha 4 anos, por aí, 5. O Teodomar, o senhor teve... Deu certo. O senhor aplicou a injeção no Teodomar, lá no Rio? No Rio. Ele tinha 4 anos? E deu certo também? Deu certo. Quer dizer que se precisar hoje, então, só aplica também? Ué, se for o caso. Né? É ruim, hein? É interessante esse negócio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é
que o senhor conheceu a Jerusa? Bom, A Jerusa que veio a ser a sua namorada, né? é uma praça grande, nem existe aquela praça lá. Né? Onde? Onde? Toda vez que eu passo lá, a praça não é a mesma, não. É em outro lugar lá. Em Iporá? Não, em Bom Jardim. Em Bom Jardim, Goiás. Bom Jardim, né? Eu sei que lá da farmácia do Oscar, onde eu estava trabalhando, de lá eu avistava a Jerusa, lá na esquina. É lá na minha praça. Depois até eu chegando lá, eu já com o sargento, o Edésio era aluno da escola, né? O senhor tinha 15 anos nessa época? 15 anos. Não, 15 anos, lá em Bom Jardim. Trabalhava lá com o Oscar, né, na farmácia. E então, eu sei o que aconteceu, né? Aí aconteceu mais o seguinte, que a Jerusa. alguém falou assim, que eu não sei como é o termo que eles falaram. O senhor estava interessado? Eu tomei o lugar do o nome dele é um rapaz lá, vizinho lá da farmácia onde eu trabalhava também, né? Esqueci o nome dele. Eu sei que ela terminou o namoro com esse rapaz. Com esse rapaz. Né? Também, novinho também, né? Aí ficou comigo. O senhor foi responsável, então, o senhor tomou o lugar dele. E eles estavam falando isso lá? Eles estavam falando isso lá, que o senhor tomou o lugar do rapazinho? Falaram, alguém falou. O senhor lembra o nome do rapazinho? O nome dele? Luiz. Aí aconteceu também que o sargento, eu estava fardado, não, estava lá. Houve uma cerimônia lá em Bom Jardim. O pai desse menino é muito amigo do Oscar lá. Pai do Luiz. Houve uma cerimônia lá sobre política, qualquer coisa. Aí passou para mim a palavra como sargento da aeronáutica. Eu não sei o que eu falei, não. Eu falei alguma coisa. Olha, está aqui uma autoridade aqui da aeronáutica, só de terceiro sargento novinho. Eu tinha 19 anos quando eu fui sargento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí foi aquela festa que fizeram em sua homenagem? É essa aí? Isso, foi depois. Isso foi depois, tá. Isso, já era sargento. Tá, então aí deram a palavra para o senhor era terceiro sargento, novinho e tal. Novinho. E o senhor lembra o que o senhor falou? Não, o senhor não lembra. Não lembro. Mas o senhor falou alguma coisa? Falei. Porque o senhor era admirável, né? É a autoridade mais importante lá na cidade. Que legal, Aí todo mundo onde que foi isso? Foi em Bom Jardim, mas onde? Bom Jardim. Foi lá na casa de alguém? Uma igreja lá na rua lá, né? Mais ou menos perto da onde a gente morava lá, a farmácia também. Então... Quer dizer, o senhor tinha ido para o Rio, o senhor retornou lá, já fardado, uniformizado, aí deixaram o senhor falar, autoridade, né? E tudo. Respeitava, o pessoal te respeitava, né? E tudo. Tem outra história, eu ficava até com vergonha, sabe porque eu tinha um soldado raso, né? Chegou e me cumprimentou assim para mim, o sargento, e eu, do meu tempo de menino, e o sargento ele me apresentou. Essas coisas aqui não tá acontecendo, né? E aí, quer dizer, 19 anos o senhor voltou, e lá o senhor reencontrou a Jerusa? Não, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Olha. Só notícia que tinha casado e tal, né? E aí? Aconteceu o seguinte, veja bem, eu já estava servindo na aeronáutica, Brasília, eu fiquei pouco tempo lá.
Brasília. eu encontrei, tinha alguém que fazia pode Fazer o quê? lá tinha numa praça lá em Brasília, que alguém que orientava o pessoal sobre educação física, as coisas assim, sabe? Inclusive essa irmã da Jerusa, Naê, muito amiga morreu tem poucos anos. Naê, irmã da Jerusa. Da Neuza, né? Naê falou o seguinte, né? Ela é interessante, não era o caso de falar, né? Claro. Já passou há muitos anos. Mas ela falou assim. Falou o quê? Falou sobre meu namoro com a Jerusa. Ela mesmo falou. Mas o que ela falou? Falou assim, naquele tempo de adolescência e tal, é assim mesmo. Falou assim. Lembrou, né? Lembrou. Quer dizer, aconteceu. Aconteceu. Agora, peraí, fica uma coisa aqui. Então o senhor namorava Jerusa. E como é que era o namoro naquela época? Assim. Assim como? Sentado na mesa aqui, de longe. Mesa, faz que eu ficava na frente, lá na cabeceira. Na cabeceira da outra lá. Isso aí. E vocês ficavam um do lado do outro ou de frente? Não. Aí, os pais juntos também, assim? Mesa grande. Um olhando para o outro? Tem alguém, tem uma interessante. Eu perguntei tem uma moça, parece que era filho de criação dessa família. Chama Terezinha, mas é outra Terezinha, mas morava com a família, né? E ela também participava do baralho lá. Jogar baralho. Terezinha, perguntei pela Terezinha. Então, tá viva ainda. Tem 1 ano, 2 anos atrás. Essa Terezinha quem? Terezinha casou com alguém que a gente conhecia bem lá de Iporá, entendeu? A família rica, de fazendeiro e tal, a Terezinha, né? Tá viva até hoje? Eu quero conversar com ela, que ela... O que ela lembra? Tem muitas histórias. Eu ia lá, a Geralda do Raimundo falou, não, tá aí, mora aí, eu sei onde é que ela mora aí e tal. Mas não deu certo a gente ir lá, né? Não sei se está vivo ainda ou não, né? Agora só uma perguntinha. Como é que o seu namoro com a Jerusa acabou, terminou? Simplesmente não falou nada de tchau, não. Eu sei que cheguei. Veja bem, foi tudo rápido também. Eu estava trabalhando lá em Baliza, aí o Oscar me chamou para trabalhar com ele lá. Cheguei em Bom Jardim, também eu já formado no primário. É assim mesmo. Naquele tempo era assim, né? Então aí chegando em Iporá, né? Então entrei novamente sua mãe deve ter conhecido o sistema chamado admissão. Terei um livro só. Matemática, português, história, geografia. 4 matérias. É o que? Matéria para poder passar, né? Entrar. Chegando em Iporá, novamente, já está formado, mas em Iporá também não. Por que eu fui para Iporá? Porque não tinha lugar, não tinha em Bom Jardim, não tinha professor para mim, nem. Que isso era? Então eu fui para Iporá, só por isso. Interessante demais, né? Muito. Só precisava de um lugar melhor, né? E eu entrei lá né? Chegando lá em Iporá,
Voltei. Por isso que quando eu cheguei no Rio, fui o primeiro lugar o tempo todo eu já sabia tudo. Muito bem. Eu primeiro ganhei até um livro. Tinha um senhor que estava estudando também, bem mais velho, mas ele estava estudando. E eu estava de férias até. Quando eu cheguei de férias, olha, esse senhor, né, deu um livro, era Sofia, como é que é? Sorteou um aluno para que... Aí os alunos da minha turma, que eu era o primeiro, né? Sempre o tempo. Aí, bom, primeiro foi Aeronides. Então foi passado para mim e o livro ainda existe por aí, esse livro aí. Olha. Entendeu? É muito importante um livro naquele tempo, né? Uhum. Livro de quê, o senhor lembra? Não lembro. Muitos anos, né? Eu sei que foi, as coisas foram... Agora, olha só para relembrar, né? Aí o senhor estava lá no Rio. O senhor lembra exatamente como é que foi o dia que o senhor encontrou a dona Albertina pela primeira vez? De novo, não, eu sei, mas eu quero que o senhor conta. Mais uma vez. Que o senhor estava fardado. Primeira vez. Foram acho que é o mês de março. Março de 1950. Tem uma homenagem sobre quem foi a guerra. Né? Uhum. O senhor lembra o ano? Na rua. Não, o ano não sei não. É ali na rua 1º de Maio, perto da Candelária. Inclusive eu vi na televisão aí, né, passando aquela avenida, né? De lado. E estão aparecendo. Eu sei que aí, bom, ele terminou a missa, né? A missa. Eu saí. Rua 1º de Maio. Na rua 1º de Março. Março. Pertinho da Praça 15. Pertinho da Praça 15. Aí é perto, até Thalia. Café Thalia. Fui tomar um cafezinho. Ela, às vezes, aconteceu dela me servir o cafezinho. O senhor foi lá Às e vezes ela atendia também no caixa. No caixa. Trabalhava no caixa também, né? Mas nesse dia foi comigo. Eu fardado, porque estava... Aí eu ia para meu quarto, né? Onde eu morava, né? Aí olhei assim. O senhor tem aquele olhar. Exatamente. Aqueles olhos verdes dela. E aí eu peguei assim. Olhando rapidamente também, porque tem que atender todo mundo, não podia ficar conversando com o namorado, não. Namorado. Você já namorado já? Não, né? Não, Aí você fala interessante, e eu tímido. Eu lembro uma vez que quando eu estava, né, fui à consulta com um psiquiatra, e veio a pergunta da médica, né? Como é que, sendo tímido, como é que você conseguiu falar sobre a negócio da menina, né? A Albertina. Albertina. Você poderia, se no final
terminava, geralmente, eu trabalhava acho que até 5 horas, por aí assim. Né? Aí talvez eu nem fui ao quarto não, de lá eu fiquei por lá, não lembro. Ah. Eu sei que ela pensou assim, se ela podia conversar comigo. Ela falou pro senhor? Eu perguntei, não, o senhor perguntou pra né? ela. Ela olhou assim, né, e deu certo. Mas Aí ela... foi e ali perto tinha. Você chegou a ver aquela praça da República, Sim, em frente, em frente. Vi. em frente à estação de trem, onde tem o relógio, né? Aham. Naquela praça. Então foi o encontro, igual vocês dois encontraram lá na Adalto, né? Como é que é? Dadalto. É? Dadalto. Adalto, É né? que a Ellen gosta, amava. Então ela para a vida praça da República. Mas tem um detalhe interessante aí, que eu lembro que o senhor falou que a dona Bertina, ela te chamou de meu bem. Não teve isso? Não, depois, né? Mas depois. E ninguém nunca tinha chamado o senhor de meu bem? Não, ninguém Mas ela chamou. chamou. E isso conquistou o senhor, né? Ah, exatamente. É. Então quer dizer que naquele dia o senhor ia lá, voltava e o senhor chamou ela para conversar. É. E aí quando o senhor chamou ela para conversar, o senhor levou ela na praça e o senhor lembra o que o senhor falou para ela ou não? Ah, não lembro. Só lembro o seguinte, tinha um sinal, depois ela operou, tinha um sinal, dá para não. Tem um sinal ainda, Ellen? Não sabe não? Tem não. Tem um sinal. Tem um sinal, você por um lado dinheiro do outro. Então já há muito tempo, né? Com esse sinal, né? Então já certamente assim em Belo Horizonte, né? Então operou aquele sinal. Aí eu perguntei, que sinal é esse aí? Que curioso, né? Não, ele nascença, né? Então, tirou. Tem um sinal ainda, se observar, eu não lembro de observar, né? Pouca coisa, ela tirou um carro. Ok. E aí depois foi indo até que vocês resolveram namorar. O senhor pediu ela em namoro? O senhor pediu... Não lembro bem como é. Não. Foi acontecendo, né? E deu no que deu, né? Bom, 55. Sempre eu penso sobre isso. A família. Você está falando sobre família hoje aí, né? Uma palavra muito importante que o Júnior, a Auremar também falou, né? Até uma história eu já falei, não era o caso de falar, não, mas eu já fui, de lá eu fui para o Estado-Maior da Aeronáutica. Um colega já me conhecia de Belo Horizonte, não, porque ele era daqui, conheci o Brito, aqui da Pampulha, e ele foi também um dos sargentos. Ele foi ser sargento comigo lá em Santos. Nossa formatura foi lá em Santos. O curso foi lá. Entendeu? Esse colega foi depois advogado. Depois fiquei sabendo que ele morreu, né? Antes de mim, o advogado, né? Ele pensou em mim, ele estava trabalhando sobre pessoal, né? Qualquer coisa pessoal, né? E essa órgão ainda existe ainda, mas tem no Rio também, tem em Brasília, né?
Aí ele falou comigo se eu aceitaria, aceitei, né? Aí já veio, depois disso já veio a ordem, né? Está na ordem aeronáutica, né? Lá é bem menor, né? Lá era brigadeiro também, mas outra era maior brigadeiro. Mas, então eu fui trabalhar lá, nesse lugar, lá bom, lá no Estado Maior da Aeronáutica. E depois, dois chefes meus foram chefe meu, tesoureiro, lá no quartel. Tenente Hermes, muito bom. Ele quis até, queria me promover, né? De soldado de primeira classe, não, segundo lugar, o que é? Segunda classe? Tem S2 e S1, né? Aí esse tenente procurou me ajudar, né? Prometeu, aí, está na hora de... aí, aconteceu, o pessoal podia falar, isso é cisma minha. Não, tem certas coisas aqui não é cisma, não. Os dois que foram meus, já eram coronéis, lá no EMAE, né? Em outra sessão lá. Os meninos, eu tinha os meninos, estavam morando em São Gonçalo. Não foi cisma, não. Não escutei nada, não. Eles estavam lá, os dois coronéis, aguardando para entrar como é que é? Vamos dizer que fosse van, né? Uhum. Para receber, para ir para casa, né? Veja bem, não foi cisma, não, mas falei isso. Quando um olhou para o outro, eu não escutei falando linha, não, eles me chamaram Lima. Quando eu entrei no quartel, então perguntou o nome de guerra, Eronides. Eu vou chamar Lima, mais fácil. Aí ficou Lima. Então o Betinho me conheceu como Sargento Lima. Sargento Lima. Teve um dia lá que teve um era Cabo Lima, outro Sargento Lima e um oficial também, oficial de dia, era Tenente Lima também. Cheio de Lima. Lima, né? Haja Lima, hein? Muita Lima. Bom, E aí, senhor, foram na van? Acontece o seguinte, sabe por quê? Por que nesse cima, não? Porque um soldado que eu entendi que ele, com ordem do tenente, naquele tempo, tenente, né? Depois já era coronel, procurou saber sobre a minha vida. Foi mesmo. Esse soldado começou comigo. Entendeu? Falou qualquer coisa sobre a Albertina, muito tranquila, entendeu? Ele foi dar notícia ao tenente e ao chefe. Por quê? Porque sargento da aeronáutica parece que é alguma coisa na vida. Na verdade, é verdade isso. Entendeu? Acontece, entendeu? Porque infelizmente, né?
lembrando agora como pessoa, parece que é importante, então casa qualquer um, né, com qualquer pessoa, e então já acha que o outro é melhor, né, do que, né? Então eu, né, realmente, né, ficou, entendeu? E também Casos e causos do Sr. Onides. cara,